Está no ar, Federal. Rádio Instituto Federal. Informação, cultura e entretenimento à sua disposição no smartphone, computador ou tablet. No ar, Rádio Instituto Federal. Oi pessoal, muito boa noite a todos. Aqui quem fala é a Luma e nós estamos no ar com mais um programa Radioatividade para vocês que nos ouvem aí todas as quartas-feiras às 18h15. É isso mesmo, gente. Estamos aqui mais uma vez trazendo muitas novidades para vocês. Cada semana, é claro, procurando evoluir, sempre pensando nos nossos queridos ouvintes. E hoje nós trazemos mais uma vez o Papo Periódico falando de um elemento químico que quem está nos acompanhando toda semana já deve saber qual é, né? Claro que vamos procurar falar de um jeito bem descontraído para você não se sentir entediado como estando dentro de uma sala de aula, né? Afinal, é esse o nosso objetivo. Que vocês fiquem por dentro do mundo da química, mas sem emulação. E depois vem o quê? Exatamente, nosso bloco principal, que traz os assuntos do cotidiano que muitas vezes você vê, mas nem sempre se interessa muito ou se interessa em saber o porquê, mas não sabe como. É o nosso bloco que chama o Porquê Isso Acontece. Estamos bolando uma vinheta só para os nomes dos quadros, então em breve temos uma novidade aí para vocês, viu? Logo, logo. Sabe do que a gente vai falar hoje? A gente andou divulgando aí pelo campus, então a gente vai deixar vocês ouvintes na expectativa e já a gente vai explicar para vocês um assunto muito interessante e vão entender e vão repassar para os seus conhecidos em rodas de amigos e coisas que você fala, nossa, isso acontece sempre, mas eu não sei porquê. E na sequência tem o Figuras da Semana, com mais aniversários de cientistas que entraram na história com seus feitos que colaboraram de alguma forma para parabenizar os avanços da ciência. E para quem não sabe, depois de parabenizar essas figuras, a gente escolhe um dos nomes para contar um pouquinho sobre os tais feitos. O nosso programa é assim, cheio de curiosidades a todo momento. E também tem outra coisa, a gente vai para quem faz aniversário nessa semana, pode mandar um Telegram pra gente. Ou até se conhece alguém que quer mandar parabéns pra essa pessoa, pode mandar pra gente uma mensagem que a gente vai transmitir aqui pra vocês. É isso aí, pra fechar a gente tem o Conta Aí, com algumas notícias e descobertas que aconteceram durante a semana, ou se não, que aconteceu durante o mês, alguma novidade aí, tudo relacionado com a ciência. Esse nome é novo essa semana, vocês podem perceber, e Conta Aí ficou bem mais legal do que notícias e descobertas. De novo, outro nome mudado, né? Claro que enquanto isso a gente vai para um rápido intervalo para vocês ouvirem algumas notícias e a gente volta já. Pessoal, chama os seus amigos, manda um WhatsApp ou um Telegram. Ou então dá um grito aí. A gente não tem WhatsApp, vamos repetir de novo nosso Telegram. Pra pessoa, gente. Manda pra pessoa. Ou dá um grito aí da sua janela pra todo mundo que você conhece ouvir o nosso programa. E é isso aí. Vamos convidar seus pais, seus irmãos, seus primos, mostra pro pessoal e o quanto é bom, quanto a química é legal, as ciências e não é coisa de louco, como todo mundo daí fala. Então, a gente volta já. Rádio Instituto Federal. Informação, cultura e entretenimento. Rádio Instituto Federal. Dor de cabeça, dor nas articulações e no corpo todo, febre. Se você sentir algum desses sintomas, procure imediatamente uma unidade de saúde do SUS. Pode ser dengue, chikungunya ou zika. Não dê folga para o mosquito. Vamos nos unir para acabar com essas doenças. Brasileiros nos 4 cantos do país estão agindo para combater a dengue. São ações simples, que valem muito, que salvam vidas. O mosquito da dengue se reproduz onde há água parada. Por isso é importante agir e eliminar tudo que possa se transformar em foco. Exemplos como esse fazem toda a diferença. Precisamos da sua participação na campanha e de mais pessoas envolvidas nessa luta. Dengue, se você agir, podemos evitar. O Brasil conta com você.
Rádio Instituto Federal. Informação, cultura e entretenimento. Rádio Instituto Federal. Olá, gente. Voltamos pro nosso papo periódico de hoje. Falando de quem? Dele mesmo. O meu, o seu, o nosso querido lítio. A gente vai contar um pouco sobre como ele foi descoberto, por quem, quando, as suas aplicações, tanto singulares quanto em conjunto com outros elementos, para o nosso uso ou uso das indústrias em nosso benefício, enfim. É isso aí. O lítio, para quem não sabe, é o elemento de número atômico 3 da tabela periódica. Todos os elementos dispostos na tabela têm um número, que é característico e único de cada um. Ou seja, cada um tem o seu e ninguém tem repetido. Esse número se refere à quantidade de prótons que esse elemento carrega no seu núcleo e também a quantidade de elétrons na sua eletrosfera, quando ele está em estado fundamental. É isso aí. Vocês perceberam, a gente está sempre falando do átomo quando a gente abre aqui o nosso quadro. E vai ser sempre assim, todos os programas, quando a gente for falar dos elementos, a gente vai retomar um pouquinho essa ideia do átomo, que é formado por prótons e nêutrons em um núcleo muito, muito, muito pequeno, com elétrons girando em sua volta, né? Como o sistema solar. O lítio, ele possui 3 prótons no seu núcleo e por essa razão está determinado como o terceiro elemento na tabela periódica. Agora diz aí pro pessoal, Luma, quem foi que descobriu esse carinha? É o Johann August Arfvedson. Não sei se é isso mesmo, mas eu suponho que seja, assim que pronuncia o nome dele. Ele era um químico sueco que um dia, por sorte do destino, assim, conheceu Berzelius, um outro químico importante que também está na história, mas que não vamos falar sobre ele hoje. Johann, depois de conhecê-lo, teve acesso ao seu laboratório, em Estocolmo, a capital da sua terra natal. Imaginem só, o laboratório de Berzelius era fantástico. Eu nunca vi, mas a minha intuição diz que ele seria esplêndido. Porque vamos combinar, para o cara conseguir descobrir um elemento químico, deve estar muito bem concentrado, num lugar confortável para que possa realizar suas atividades com bem-estar. Sem falar de todo o material que deve ter tido lá naquela época para ele poder conseguir essa façanha, né? Depois de alguns dias já trabalhando neste tal laboratório, Johann, em uma manhã fresquinha, ele acordou bem inspirado, com muita disposição para iniciar suas tarefas diárias. Então, ele chegou lá, ainda pela manhã, depois de ter tomado aquele café bem reforçado. E o que aconteceu, Igor? Ele começou a lavar algumas vidrarias que tinham ficado do dia passado. Porque, como um bom profissional, né, ele seguia sempre as boas práticas de laboratório que ele aprendeu no curso dele. E só depois de ter organizado toda a sua bancada, ele então começou a trabalhar. Porque a gente só consegue trabalhar bem num lugar bem organizado, né? E sempre Johann analisava um mineral novo. Afinal, era essa a sua área de estudo, né? Ele tinha feito uma graduação em mineralogia. Só que esse não era um dia como qualquer outro, né? Era um dia especial. E por isso ele pegou um mineral chamado petalita e começou a analisar com muito cuidado e dedicação. É isso, e foi aí que ele, fazendo muitos experimentos com amostras do mineral, acabou chegando em um resultado pra lá de positivo. Johann mal sabia que estava dando origem à descoberta de um componente das nossas baterias de celular, que nos mantém vivos. Diz aí, esse cara merece uns aplausos, né? Então, e aí ele, depois que descobriu, saiu saltitando pelo laboratório com a sua descoberta, né? Doido pra contar pro Berzelius. E imagina como eles devem ter ficado felizes, né? Era mais um elemento que futuramente viria a ter muita importância, como hoje tem pra nós. Imagino que Berzelius ficou lisonjeado, porque pensem, poderia ter sido em qualquer outro laboratório, mas Johann realizou a descoberta justamente no seu. Mas com certeza Johann não escolheu analisar minerais por puro prazer. Por mais que gostasse, tinha uma intenção por trás disso tudo. E foi então alcançada, né? Claro. E depois de ter descoberto, o elemento foi estudado mais a fundo e foram então sendo dadas aplicações a ele e foram sendo determinadas várias propriedades, precauções que deveriam ser tomadas no seu manuseio e entre outras medidas. É isso aí. Agora a gente vai explicar um pouquinho algumas características do elemento lítio, que já foi identificado e separado pelos nossos amigos cientistas que acabamos de dizer. Ele é o metal mais leve que se tem conhecimento, e a densidade dele é de 0,34
gramas por ml, ou seja, quase metade da densidade da água. A sua massa atômica vale aproximadamente 7, ou seja, a junção de seus prótons mais os seus nêutrons, que estão localizados no seu núcleo, resulta aproximadamente em 7. A gente comentou agora há pouco que o Johan não sabia, mas ele estava dando origem à descoberta de um componente das nossas baterias de celular. Essa é uma das aplicações do lítio, como vocês podem perceber, estando ele presente nas baterias de forma metálica ou iônica. Isso, e o lítio é tido como o metal alcalino mais tóxico. Só que fiquem tranquilos, ele não tem nenhum risco para a saúde humana. Pelo contrário, ele é muito importante para o controle da depressão e de problemas psicológicos. Nós ingerimos ele a todo momento, na carne bovina, em alguns grãos, ovos, verduras, além de termos compostos de lítios presentes na água mineral também. É isso aí, mas a gente sabe que tudo que é consumido em excesso faz mal. Então vamos ficar bem atentos e saibam que a quantidade que ingerimos através desses tipos de alimentos, que a Luma acabou de citar, já é suficiente. Não pensem em comprar suplementos à base de lítio e ficar se empanturrando aí, hein? Isso pode causar tonturas, distúrbios visuais, tremedeira e até confusão mental. Isso! Tudo na dose certa é bem melhor. E por falar nisso, nós não queremos exagerar no tempo de papo periódico hoje. Então, vamos para um rápido intervalo e voltamos já já com mais um Porquê Isso Acontece. É rapidinho, não saiam daí. Rádio Instituto Federal. Informação, cultura e entretenimento. Rádio Instituto Federal. Mais paz, não vale a pena apenas use traje. Essa guerra não vale a pena. Essa guerra não vale a pena. Será que a mesma é tão difícil assim? É só pretexto para desistir. Essa guerra não vale a pena. Essa guerra Rádio Instituto Federal. Informação, cultura e entretenimento. Rádio Instituto Federal. Opa, a gente voltou. E sobre a música que foi tocada... O nome dela é Inversão de Valores, de uma banda lá de Mogi das Cruzes que vocês já devem conhecer bem se está acompanhando os nossos programas. É a Baixo Clero. É isso aí.
Agora, entrando no nosso quadro, por que isso acontece? A gente vai comentar algumas coisinhas sobre a cebola. Esse alimento que todo mundo ama. Opa, peraí, acho que eu errei aqui. Tem pessoas que odeiam cebola, gente. Só que sem saberem o que estão perdendo, né, Luma? Isso mesmo. A cebola tem uma série de benefícios para o nosso organismo que dizem que ela combate a formação de radicais livres. E para quem quer cuidar da beleza e retardar o envelhecimento, isso é muito bom. Ela também melhora a circulação sanguínea, previne doenças do nosso sistema nervoso, ajuda a controlar a hipertensão e... para aquelas pessoas que são meio neuróticas com o corpo, ela ajuda a emagrecer, gente. E para quem deu a entender que é uma série muito grande de benefícios, né? Então, quem não gosta de cebola, o que acha de tudo isso? É melhor começar a repensar os seus gostos, porque a cebola é um alimento rico em vitaminas, que faz muito bem, apesar de ter um gostinho meio desagradável, né? Você é uma dessas pessoas neuróticas, Luma? Não, eu sou de boa. Ah, tá. Mas você gosta de cebola, né? Eu gosto, por isso que eu tenho muitas vitaminas. Ah, tá. Então, gente, agora me diz. Vocês sabem por que a cebola faz a gente chorar? Uma vez, eu parei pra pensar e concluí que devia ser tipo uma ordem que Deus deixou quando criou os alimentos. Foi tipo assim, não é pra nenhum ser comer esse aqui. Que no caso era a cebola, né? E se alguém teimar em comer... pode até conseguir, porque a cebola vai ser um negócio pra lá de bom. Mas tem um porém. Antes vai ter que chorar um pouquinho. Enfim, vamos começar contando por que aquela emoção incontrolável toma a gente ao cortar uma cebola. Acontece que no ato do corte, algumas enzimas que ela possui começam a ser liberadas. Essas enzimas são chamadas alinases. E meu Deus... acabam sendo rompidas as células, né, e acabam sendo liberadas essas enzimas. Acabei de repetir aqui. Além de um tipo de sulfóxido, que também faz parte da sua composição. E eles começam a reagir entre si nas várias partes da cebola, porque ela está sendo cortada ali, está sofrendo tudo isso, né? E acabam sendo formados alguns produtos dessas reações. Entre eles, os ácidos sulfínicos, que são instáveis, por sua vez, ou seja, eles são formados e rapidinho se convertem em um gás que é conhecido como sulfóxido de tiopropanal. Esse amiguinho de um nome tão legal, quando entra em contato com a umidade que está nos nossos olhos, ele forma uma espécie de solução de ácido sulfúrico, bem fraca, mas que só piora a situação, né? Provocando aquela ardência que dá vontade de parar, cortar a cebola na hora, mas que em alguma situação você sabe que não vai ter ninguém que corte por você. Então, você vai chorando ali mesmo. E aí, como proteção, as nossas terminações nervosas existentes nas córneas automaticamente faz com que a gente chore. Legal, né? Curtiram? Ah, não, eu sei que não, porque ninguém merece cortar cebola, né? Fala sério. Mas quem disse que não tem solução para esse problema? Sabe aqueles óculos de natação? Então, providencie um daqueles e os seus problemas acabarão. Ai, gente, isso é exagero do Igor. Tem uma maneira muito mais fácil. O que a gente faz? A gente molha a cebola, lava ela com água corrente antes de cortar. Aí, a gente meio que substitui a água. A gente coloca a água que ela procuraria nos nossos olhos, não tá nela mesma. Então, ela vai poder fazer o ácido se formar ali, os nossos olhos vão ficar bem livres disso. Ou vocês podem cortar com um ventilador de lado, numa posição estratégica, né? E ele vai fazer com que o gás nem consiga chegar na altura dos seus olhos. Mas, sei lá, é melhor optar pelo óculos mesmo, né? Mais fácil. Inclusive, eu acho que eu vou até dar um pra minha mãe de presente. Gente, ai, como você é exagerado. Vamos todo mundo praticar o bom senso e só molhar a cebola antes de cortá-la, né, gente? E agora, já que tá tudo esclarecido, né? Ou seja, vamos reforçar uma coisinha. Lavem, não usem óculos ou ventilador, lavem a cebola antes de cortar e comam a cebola cozida, ela frita, ela crua na salada, porque ela faz muito bem pra gente. E, como a gente já explicou lá atrás, tem várias vitaminas, benefícios e tudo mais. E esse aqui foi um bônus do porquê isso acontece, né? Com o Momento Bem-Estar e tudo mais pra vocês. E hoje terminamos por aqui o nosso bloco. E depois de explicar pra vocês por que a gente chora quando corta uma cebola. E a gente vai para um rápido intervalinho e volta já já.
pra saber quem são as figuras dessa semana. Então, fiquem ligados. Rádio Instituto Federal. Informação, cultura e entretenimento. Rádio Instituto Federal. Rádio Instituto Federal. Informação, cultura e entretenimento. Rádio Instituto Federal. Você
aqui no nosso programa, né? E agora vamos finalmente falar quem são as nossas figuras da semana. Começando por Joseph Priestley, que hoje estaria completando 283 anos. Novinho, gente. É, exatamente. Ele nasceu no ano de 1733. Isso mesmo. Vocês têm ideia do que são 283 anos? Exatamente, Nadinha. gente. Quase 3 centenários. E para completar, o nosso aniversariante da nossa lista tão grande, como vocês devem ter percebido, é a Emmy Noether. Ela é uma grande cientista e estaria fazendo no dia de ontem 134 anos. Um pouco mais nova do que o nosso outro amiguinho, né? É, só um pouquinho. O nosso contemplado de hoje é... A Emmy! Elas que são tão importantes nas vidas de nós, homens, as mulheres também devem merecer um espaço aqui nas nossas homenagens, não é? E falando de Emmy Noether agora, uma matemática alemã, apesar de uma grande mulher que teve parte no desenvolvimento dos princípios da álgebra, se foi um pouco cedo, tendo apenas 53 anos de idade. É uma pena, né? Ela faleceu após 4 dias depois de ter feito uma operação para a retirada de um cisto ovariano. É uma grande pena mesmo, porque ela ainda tinha muito sucesso pela frente, muitas colaborações para a nossa ciência. Isso é verdade. Noether, em sua vida, elaborou um trabalho tratando dos invariantes diferentes em cálculo das variações, chamado de Teorema de Noether. Para vocês terem uma ideia, foi tido como um dos teoremas mais importantes já provados dentre os que guiaram o desenvolvimento da física moderna. E além de seus trabalhos publicados, Emmy devia ser uma moça tão generosa que permitiu a outros matemáticos publicarem suas obras com o nome deles. Matemática é um negócio tão legal que até os nomes dos negócios são meio até complicados, né, de entender. Vamos combinar, gente, essa mulher era o máximo, né? Só uma palavra pra vocês aí, tanto mulheres como homens. Inspire-se. É isso aí. Uma mulher tão inteligente que infelizmente se foi cedo, mas que ainda assim proporcionou tantas descobertas novas, tantos conhecimentos novos e foi generosa. Deixou que outros cientistas continuassem seu trabalho e publicassem o nome deles. É uma motivação pra gente ser cada vez mais legal com os nossos colegas de classe e poder ajudar cada um e deixar com que esse legado da Emmy seja pra sempre. O engraçado, né, é que sempre as pessoas que ajudam, que colaboram, assim, para o desenvolvimento das coisas, sempre se vão cedo, né? E agora, gente, nós vamos dar mais uma pausa rapidinha e vocês não saiam daí, porque no próximo bloco nós vamos falar das estrelas monstro. Milhões de vezes mais brilhantes que o Sol. Isso mesmo, e sobre atividade geológica em séries. Vamos para um rápido intervalo e a gente volta já já. Rádio Instituto Federal. Informação, cultura e entretenimento. Rádio Instituto Federal. Blow your fucking head off, son.
I don't fucking touch you. Rádio Instituto Federal. Informação, cultura e entretenimento. Rádio Instituto Federal. Isso aí, pessoal, a gente tá de volta e a gente acabou de perceber que talvez tenha corrido um probleminha técnico e a gente não conseguiu transmitir a parte que falamos da última música que tocou, sem ser essa eletrônica que acabou de tocar. Teve uma outra que é da banda Blank Sec, lá de Mogi das Cruzes, que chama I Need Someone Who. E ela... foi a que tocou agora há pouco e a gente falou, mas eu acho que não foi pro ar, então, aqui recapitulando. Agora a gente tá de volta para falar o Conta Aí, que é um outro bloco que a gente tem, que a gente vai contar as novidades para você, porque era o antigo Notícias de Descobertas. Isso. Agora a gente vai falar para vocês um potente telescópio Hubble detectou um aglomerado de estrelas chamadas monstro, porque elas são gigantescas e possuem aproximadamente 100 vezes a massa do Sol. O aglomerado é composto por 9 estrelas, que brilham juntas, equivalentes a 30 milhões de vezes o brilho do Sol. Nossa, então, quando eu ouvi falar dessa notícia aí, né, eu fiquei meio assim, tipo, estrelas monstro, que exagero, cara. Mas agora eu parei pra analisar e, tipo, deixa quieto. Não é exagero, não. Agora... a próxima notícia. Cientistas desconfiam que haja vida em Ceres. Para quem não sabe, Ceres é um novo planeta que vem sendo estudado já há algum tempo. E os astrônomos têm observado um ponto de luz que aparece e se mantém aceso no período de um dia, como se fosse um interruptor. Meio louco, né? A cada dia aparece uma novidade. Será mesmo que descobrimos atividade extraterrestre? E se for, será que aquelas coisinhas verdes com anteninhas e roupas esquisitas? Vamos aguardar, né? Porque mais um programa está chegando ao fim e nós ficamos por aqui. Mas não fiquem tristes. Semana que vem tem mais radioatividade para vocês. Compartilhem o nosso episódio de hoje, que ficará disponível no nosso site da rádio, né? E curtam a nossa página no Facebook, que é a Rádio IFSP. É isso aí. E como a gente não falou pra vocês quem eram os nossos amiguinhos que mandaram mensagem no Telegram pra gente essa semana pra falar com quem fazia o aniversário juntos, a gente tem a Mariana lá de Poá, que falou que faz aniversário pra gente junto com a Amy. E a gente quer dar os parabéns pra Mariana. Parabéns, Mariana. É isso aí. A gente precisa da participação de vocês, a gente quer muito contar verdade, aqui gente. Com quais cientistas vocês fazem aniversário, contar pra vocês quais são as novidades da semana e ter vocês ligadinhos no nosso programa. Então, saibam que toda quarta-feira a gente tá aqui às 6h15, loucos pra contar várias novidades pra vocês e muitas coisas interessantes. Então, não percam, semana que vem a gente tá aqui com outro programa. E é isso, gente. Boa noite a todos. Até próxima quarta-feira. É isso aí, gente. Acessem nosso Telegram, nosso e-mail, mande mensagem pra gente do jeito que vocês quiserem. Muitas mensagens. Muitas mensagens e tenham todos uma boa noite. Então, tchau, tchau. Você ouviu a Rádio Instituto Federal. Rádio Instituto Federal. Consulte a programação em www.radioifsp.com.br.